Olá! Seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente estuda a lição da Escola Sabatina Jovem. Errou! Errou! Eita! Olha o vício! 20 anos de curso? E tá vindo tão bonitinho, né? Pô. Mas vamos lá. Volta. Olá! Seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente estuda a Bíblia de um jeito jovem e por um outro ponto. Eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E eu sou o Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E vem com a gente hoje, galera, que hoje assim, ó... Cara, tem tanta coisa acontecendo nesse capítulo que eu nem sei como é que fazer a chamada aqui, velho. Mas vai ser loucura, vem. Rapaz, eu gritei aqui que eu acho que os vizinhos devem ter até saído aqui pra ver o que Ai. Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. Isso aí. Então chegamos no capítulo 9 de Lucas, um capítulo... Rapaz, que capítulo que é esse, não? Então seja bem-vindo, você que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. Bora lá pro nosso estudo. Você falou de se assustar. É igual aqui, mano. Tipo assim, eu moro sozinho e eu sou meio quietinho. Aí, esses dias atrás eu tomei um susto, velho. Tinha um sapo dentro de casa. Eu moro quase no meio do mato aqui. Aí eu tomei um susto, né? Aí os vizinhos viram a movimentação. Mano, mas o que tinha de vizinho vindo me perguntar, tipo, 10 da noite, os caras saindo de casa e me tá tudo bem aí? Sendo de luz, sair com sacola, tentando expulsar o sapo. Nossa, imagina, maior silêncio e não dar um gritão lá. E o sapo Mano, na boa ali. Eu tava no quarto, velho. O sapo entrou no meu quarto, ele pulou em cima do meu pé. Nossa. Não tem homem que não desfaleça numa situação dessa. Não me venha com conversinha. Deve ser pior que a sensação da alga quando você tá no mar ali. Assim. Acho que ele ficou enojado com as algas. Eu toquei aqui no câmbio. Ele passa uma planta no seu pé. Coisa horrorosa. Mas é isso aí, bora lá pra Lucas 9 e vamos ver o que tanto que acontece nesse capítulo aí. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Outro Ponto Podcast. Beba água. Lucas, capítulo 9. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou: não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples. Vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se num lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Assim eles partiram. Viajaram de cidade em cidade anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando pessoas por onde passavam. Sidão, olha que interessante, né? Aqui Jesus, ele já meio que começa a terceirizar o serviço. Ele fica... Pois é, cara, já começa aí com o envio, né, dos 12. Cara, e um detalhezinho, dando né? autoridade pra eles. Um detalhezinho, né? Ele ficou de boa ali, mandou os discípulos fazendo o serviço ali, deu autoridade e poder. E, cara, pros 12. Então, tipo assim, Judas tava no bolo também aí. O Judas Iscariotes, o traidor. Então, imagina, Judas, mano, tipo assim, com autoridade, com o Espírito Santo ali, expulsando o demônio, curando as pessoas de doença. Já pensou nisso? Às vezes a gente acha que ele era do mal, puro mal, né? O mal! O mal! É, ele não era o mal! O mal! O mal! Mano, inclusive isso aí, já vou até trazer um comentário aqui da nossa amiga Cindy. Fazia tempo que ela não aparecia aqui no programa. Ela tá aqui, ó, sempre ativa nos comentários. Mas esses dias atrás ela fez um comentário sobre o Judas, cara.
E ela falou, porque o Judas, ele meio que se ofereceu pra fazer parte dos 12 e Jesus recebeu ele ali. Mas, cara, eu acho que não foi só isso. Sabe? Depois eu fui pesquisar, isso aí é meio que, assim, tradição popular, né? Não tem um registro histórico que leve a isso. Porque, cara, Jesus, ele não ia chamar um cara, assim, de graça, sabe? Tava à toa ali, você quer? Então tá bom, vai lá, você tem autoridade. Não, cara, o Judas, ele era parte do time, velho. O cara era ungido, Jesus escolheu ele. Até no texto mesmo, vai falar que Jesus convocou os 12, lá que a gente estudou, né? Então, tipo assim, eu não parei pra pesquisar, eu fiquei com essa dúvida também, não parei pra pesquisar nos outros evangelhos se tem essa questão aí, dele se oferecer. Mas mesmo que tenha se oferecido, com certeza já era um propósito ali de Jesus que ele tivesse no time. Sim, porque se ele mesmo que tivesse sido oferecido, foi um golpe ali, né, de sorte e tal, ele se ofereceu, Jesus aceitou. Mas, cara, esse comecinho de Lucas 9 já mostra que não era só isso. Ele tinha um propósito, Jesus queria ele no time. É aquilo que eu falei, né, tipo assim, Deus, eu acredito no livre-arbítrio, não acredito em predestinação, não acredito em destino, tá? Acredito que Deus tenha planos que a gente pode ou não frustrar. Porque senão, lá em Daniel, Miguel, né, Deus não estaria lutando na mente do rei lá, né? Então, tipo assim, ele tinha um plano na vida do Judas. E o diabo tinha outro. E os dois brigaram pela mente e pelo coração do Judas. Acabou que venceu o diabo porque o Judas deu trela pra ele. Então Deus, ele é poderoso demais pra deixar o destino acontecer, sabe? Então, por mais que ele já tivesse essa pontinha, né, esse propósito plantado, não era o plano de Deus para ele, sabe? Pelo menos eu acredito nisso, né? Quando tomou conhecimento desses fatos, o rei Herodes não sabia o que pensar. Alguns diziam que João havia voltado dos mortos, outros que Elias estava de volta, outros ainda que algum profeta dos tempos antigos havia reaparecido. Herodes estava confuso. Eu matei João e o decapitei? Quem é esse de quem tanto falam? Curioso, procurava uma oportunidade para ver Jesus em ação. E na sequência aqui a gente vê que essa ação ali dos discípulos, né, de Jesus, Lucas ele traz aqui que chamou a atenção do rei, a ponto dele se questionar, porque começaram a inventar vários boatos, né, várias fake news na época ali. Os velhos no zap falando, Elias tá de volta, Elias apareceu aqui, ele me curou. O João Batista voltou. Eu vi. É verdade, eu vi no Instagram. João Batista tá de volta, daí até o Herodes ficou, mas como assim, gente? Eu peguei a cabeça do João Batista aqui, ó, balancei na minha frente, decapitei ele tá de volta, como é que pode um negócio desse? Mano, de novo, aproveitar essa cena aí, eu vou trazer, cara, esse filme é muito bom, cara. Recomendação de filme. E ele foi escrito, né, lendo aqui, estudando Lucas, eu acho que ele foi, o roteiro dele foi roteirizado em cima do Evangelho de Lucas, tá? É aquele filme de Jesus, 1999, tal, que tem o Gary Oldman fazendo Pilatos. Cara, incrível o filme, tá? Muito bem produzido, muito bacana. E, cara, tem essa cena que a conversa chega na orelha, nos ouvidos do Herodes. E, mano, a reação do Herodes, eu imagino que tenha sido muito parecido com a do filme. Porque ele fica em choque real, tipo assim, ele manda dobrar a guarda do palácio, ele manda chamar os romanos lá pra ver o que eles podem fazer. Quando ele fala, multidões se formam. Multidões? Que exagero. 5.000, no mínimo. Dizem que ele os alimenta com um cesto de peixes. Está zombando. Dizem que ele é parente do João Batista. O Batista? Que o senhor matou. O Batista não disse que viveria de novo? Não foram suas últimas palavras? E se for ele? Voltou para me destruir? Talvez. Guarda! Porque, mano, a história do Jesus começou a ficar muito grande. E, assim, apesar de o cara estar afastado da religião, do cara não ser lá um grande exemplo de judeu, ele conhece as histórias. E ele sabe que a parada é real. Então, a hora que falaram que o João voltou, ele deve ter ficado em choque de verdade, velho.
Só voltando aqui um pouquinho, né? A gente acabou de falar do Herodes, né? Quando Herodes chegou aqui, né? Mas, voltando um pouco lá, quando Jesus envia os discípulos, cara, é interessante você ver Jesus falando sobre o desapego ao material, né? Que eles tinham que viajar sem provisões e confiando na hospitalidade das pessoas. E, tipo assim, ele até coloca essa hospitalidade da galera como sendo um sinal se eles deveriam empregar o esforço dele empregar para aquele povo. Cara, isso aqui eu já sinto que é tipo assim, galera, eu não quero falar nada não, mas provavelmente a galera que tá aqui, o seu povo, vai rejeitar vocês. Então, vai confiando na hospitalidade da galera. Se eles não receber vocês, segue o caminho. É meio que Jesus falando pra gente escolher as batalhas que a gente vai lutar, né? Não que a gente deva desistir das pessoas, mas, cara, tem jeitos diferentes de alcançar as pessoas. Eu acho que aqui Jesus tava deixando bem claro que não era pra ele ser os caras chatos, sabe? Então, tipo assim, eu acho que aqui Jesus ele fala pra gente pregar mais com exemplo do que realmente esse afinco, né? Tipo assim, você tem que ter o propósito, né? Aquela força de vontade de pregar, de ir pra cima com a mensagem, mas buscando aqueles que querem ouvir. Sem perder muito tempo com quem não quer, sabe? Atrair a pessoa pelo seu exemplo e daí você conquistar ela com a palavra. Até lá acho que é no Sermão do Monte que Jesus ele comenta, né? Que não faz sentido você dar pérolas aos porcos, né? Exatamente. É isso aí que você não falou, sabe? Às vezes tem momentos e momentos, né? Às vezes, tipo, não é o momento de você chegar falando, pessoa e tal. Às vezes você só tá sendo chato. É igual, tipo assim, cara, igual você vê os irmãozinhos da igreja, tem gente na minha família que já fez isso, sabe? Você tá passando por um momento difícil, isso aí você tem que rever se você não tá deixando o inimigo entrar na sua vida. Velho, às vezes o cara perdeu o emprego, o casamento do cara tá acabando e você vai me falar que a culpa é dele ainda, sabe? Aí você vai afastar ele de Deus. Então, tipo assim, a gente tem que saber o jeito de lidar com as pessoas pra gente ser recebido bem. Porque é um ponto importante, tipo assim, cara, Jesus deu poder extremo pra esses caras. Tipo assim, cara, vocês vão ter domínio sobre os demônios. Mas não força a barra. Um cara com o poder que Jesus deu, ele tinha o direito de forçar a barra, né? E a gente sabe que uma das abordagens fortes do inimigo que ele usa é, assim, distorcer a verdade. E além disso, às vezes, não distorcer, mas fazer com que ela chegue na pessoa de uma maneira equivocada, né? Porque, tipo assim, Deus é um Deus de justiça, né? Só que tipo assim, se alguém tá em pecado, algo do tipo, a Bíblia fala que a gente não deve julgar, mas que a gente pode aconselhar, que a gente pode fazer a pessoa entender que ela tá indo pra um caminho errado. Só que igual você não comentou, o cara acabou de perder emprego, acabou de ter um divórcio, algo do tipo assim, você vai chegar falando, você tá errado, sua vida você tá não sei o quê. Cara, você pode até tá falando uma verdade, mas a maneira como você tá falando tá afastando a pessoa da verdade. Isso é muito doido. E eu vou falar pra vocês que eu já tive nos dois lados, cara. Porque eu, quando eu entrei na igreja, eu fui um adolescente muito chato, velho. Olhando assim, sabe? Nesse ponto. Assim, um militante de igreja, sabe? Porque isso aí, eu brigava com as meninas na escola porque elas usavam brinco, sabe? Desnecessário, totalmente desnecessário. O GPS nem me conheceu, acho que nessa fase. Porque logo eu percebi que eu tava indo longe demais. Mas aí tá. E depois, eu já mais crescido, né? Mais adulto. Jovem. Adulto não, jovem, pelo amor de Deus. Aí eu também passei por momentos muito difíceis, né? Momentos financeiros muito difíceis. E cara, o conselho que eu recebi foi que eu tava entregando a minha vida na mão do capeta. Que eu tinha que rever o que eu tava fazendo. E sabe, tipo assim, olha que eu sou um cara da igreja, eu conheço a mensagem, conheci a pessoa. Agora imagina você chegar pra alguém de fora, né, falando isso aí. Aí você mata qualquer interesse que a pessoa tinha. Os apóstolos voltaram e deram um relatório do que fizeram. Jesus levou-os para outro lugar, perto da cidade de Betsaida. Mas o povo descobriu e foi logo atrás deles. Jesus recebeu todos com bondade. Ensinou-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Estava quase anoitecendo e os 12 disseram a Jesus: Estamos no meio do nada. Despede a multidão para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor, procurar um lugar para dormir e algo para comer.
Vocês vão dar comida a eles. Jesus disse. Eles reagiram. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. A não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Havia mais de 5.000 pessoas ali. Jesus insistiu e orientou seus discípulos. Mandem que se assentem em grupos de 50. Eles obedeceram e logo todos estavam acomodados. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou-o aos discípulos, junto com o peixe, para que fosse distribuído à multidão. Depois que todos comeram até ficar satisfeitos, foram recolhidos 12 cestos de sobras. Bom, a história aqui muito conhecida, né? Dos 5 pães e 2 peixinhos, onde Jesus aqui inventa o rodízio, né? Doideira. Assim, uma das maiores invenções da humanidade descritas aqui na Bíblia. Pão e peixe. Imagina os discípulos virando garçons assim e servindo as pessoas ali. Obrigado, Jesus, pelo rodízio. Mas é interessante, né, cara? Tipo, os discípulos, eles têm uma preocupação genuína ali com as pessoas. Eles vão falar: Jesus, a gente tá no meio do nada, despede a multidão para que eles possam ir comer, né, e tudo. Pô, o pessoal tem criança aqui, né, vai ficar complicado depois, né, o pessoal andar no escuro aí. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Ele precisava falar mais com essas pessoas e mostrar o poder dele, né? Então ele falou: não, vamos fazer o seguinte. E aí é a história que a gente conhece, né? E, cara, aqui na Bíblia Mensagem vai falar, né? Depois que todos ficaram satisfeitos, né? Foram recolhidos os cestos. 12 cestos de sobra, né? Então 5 pães e 2 peixes você tem para mais de 5.000 pessoas. Cara, imagina. Tipo assim, até o ponto das mais de 5.000 pessoas falarem: não, obrigado, não quero mais. Estamos satisfeitos. Pô, imagina o tanto de pão e peixe que a galera não comeu nesse dia aí. Cara, e o outro detalhe, outro agravante pra isso aí, é o fato de que era uma galera que tava o dia todo por ali, né? Então era uma galera que não... Tipo assim, a gente tem que pensar que um pessoal que ficou satisfeito não era um pessoal que tinha tomado um lanchinho da tarde, não era um pessoal que tinha acabado de almoçar. Era uma galera que fazia umas horas que não comia nada. Então, assim, realmente deve ter sido uma quantidade exorbitante mesmo de pão e peixe que rodou ali. E às vezes eu fico tentando imaginar como é que foi. Será que foi começando o cesto assim, enchendo? Será que as pessoas viam o pão surgindo? Ou era uma coisa mais discreta? Você ia tirando e a cesta não diminuía tanto de pão, ia surgindo por baixo. Eu fico tentando imaginar como é que foi a mecânica ali do momento. E um outro paralelo que a gente pode fazer também, né? Isso aqui também é outra piração do Sidão, né? Primeiramente, começar a comentar, né? Novamente, enfatizar a grandiosidade disso aí, né? A grandiosidade do poder de Deus. Mas, isso aí que bate de frente direto com a passagem, né? Do nem só de pão viverá o homem, mas o homem também vive de pão, né? Nem só. Então, assim, isso aqui diz muito sobre caridade, cara. A caridade é um dom, sobre, além da gente saciar as necessidades espirituais, a gente cuidar do espiritual das pessoas, né? Sempre buscando o melhor para cada um, mas também da gente saciar as necessidades físicas. E como que você vai alcançar o coração da pessoa se ela não tem onde dormir? Como que você vai pregar a palavra de Deus se ela não comeu nada durante o dia? Então aqui já vem essa lição sobre prioridades e necessidades, né? Nem só de pão viverá o homem, significa que ele também vive de pão. Mas que esse não é o principal, mas que é uma coisa importante também. Certa vez, Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto. Ele perguntou: o que o povo anda dizendo a meu respeito? Eles responderam: João o Batista. Outros dizem que és Elias. Outros ainda dizem que um dos profetas do tempo antigo reapareceu. Ele insistiu: e vocês?
o que dizem de mim? Quem sou eu? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou: o Filho do Homem terá de passar por sofrimento. Ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltar em sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isto acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. Pô, da hora, que interessante então, né? A gente viu ali, antes de falar da multiplicação ali, a gente viu que boatos estavam sendo espalhados e cada um falava uma coisa sobre quem é Jesus. E Jesus, ele para as coisas e pergunta para os discípulos: viu? Estão falando um monte de coisa sobre mim, mas para vocês, quem que sou eu? É engraçado que a gente supõe que os discípulos já soubessem, né, de quem que eles estavam falando, quem que era Jesus, mas Jesus, ele tem essa preocupação de que eles realmente entendam quem era ele e o que ele estava fazendo ali. E aí Pedro vai falar: és o Messias e tal. E aí Jesus novamente fala: calma lá. É isso aí, só que não espalha isso aí ainda. E um ponto interessante, né, que ele vai falar claramente aqui, ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, né, principais sacerdotes, será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, assim, Jesus, ele falava claramente que ele ia morrer. Gente, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, vou ser julgado, vou ser morto e vou ressuscitar. Aí a gente que estudou o livro de João lá, né? Cara. Aí Jesus morre, meu Deus. E agora? Não creio! Quem diria? Tava aí ontem, olha. Tão novo. Realmente, inclusive, até que eu usei o ChatGPT, né, pra pontuar vários, pra mim, me guiando aqui, né? Aí ele pontuou essa parte como a primeira predição da morte de Jesus. Então, tipo assim, cara, é a primeira vez que ele tá falando, vou morrer e vou ressuscitar daqui a pouco, né? E mesmo assim os discípulos não se prepararam, cara. Inclusive, né, só um spoilerzinho, o ChatGPT depois também pontuou os versículos 43 e 45, que a gente vai chegar lá pra falar, como a segunda predição da morte de Jesus. Então aqui no capítulo 9 ele fala 2 vezes que ele vai morrer, e mesmo assim os caras não entendem. Doideira, né? Mas aqui, né, pra fechar esse raciocínio, essa parte aqui, né, é engraçado que Jesus, ele pergunta assim, né, quem vocês acham que eu sou, né, e os caras começam a falar, alguns dizem isso, outros dizem aquilo. Não, eu perguntei vocês. Aí o Pedro, né, aquele ímpeto, né, o Cristo de Deus, né, o Messias, igual o GPS comentou aí, né, aí Jesus pede o sigilo, e ele complementa isso aí, né, ali, né, nos próximos versículos, ele complementa, se alguém, no versículo 23, né, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui ele já tava até falando o jeito que ele ia morrer. Pior, né? A questão da cruz e falando sobre os desafios que esses discípulos iam ter. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tava dito aqui já. A gente acha que Paulo revolucionou com essa frase, mas não, Jesus deu a instrução. Falou, negue a si mesmo e vem comigo. Pô, isso aí eu não tinha parado pra pensar em Sidão. Esse rolê da cruz. Imagina, tipo, hoje faz muito sentido essa afirmação, mas imagina na época os discípulos ali, mas cruz é pena de morte de bandido? O que a gente tem que carregar cruz? E eu acho que Jesus já justamente usou aqui, já isso aqui pra ser um negócio tipo assim, cara, negue a si mesmo, não se importe com a sua reputação
e carregue o fardo de ser meu discípulo. E que esse fardo é tão pesado quanto carregar uma cruz. E cruz não é pesado só no sentido físico, tá? Não sei quem aí, a gente vai comentar bem melhor sobre isso quando chegar lá, né? Mas cruz, igual o GPS falou, era coisa pra bandido e bandido perigoso. Não era qualquer bandido que era condenado aquilo ali, não. Era uma tortura misturada com morte. A sentença de morte com tortura. Os caras pediam pra morrer. Mas a gente vai chegar lá melhor sobre isso aí, quando a gente chegar na condenação de Cristo. Então, assim, eu acho que aqui ele já usa esse instrumento já pra deixar bem claro que, ó, me seguir não é fácil. Não vai ser bonito e não é pra qualquer um. Então, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E isso vem até pra gente hoje, cara. Assim, muitas vezes já falei, não, porque ter riqueza não é problema. Olha o exemplo de Abraão, Nicodemos, José de Arimateia, né? Só que assim, cara, qual que é o propósito das coisas que a gente tá fazendo aqui no mundo? Por que você tá lutando? Você fez faculdade, quer um emprego melhor, tal. Qual que é o propósito dessas suas conquistas? Quando Jesus diga que nega a si mesmo, é pra você abrir mão dessas suas vontades e jogar na mão de Deus. E deixar ele guiar a sua vida, confiando que ele vai dar o melhor. Que ele vai te guiar pro melhor caminho. Mesmo que seja contrário, mesmo sendo a favor ou contrário a algum plano seu. Eu tenho um comentário até sobre isso, mas eu vou esperar pro final, que acho que vai linkar legal com isso aí. Então vamos seguindo aqui com o texto. Chama o nosso amigo Homem de Ferro aí de novo. Chama. Cerca de 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou e suas roupas ficaram brancas a ponto de ofuscar a vista. 2 homens apareceram para conversar com ele. Eram Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando acordaram esfregando os olhos, viram Jesus em sua glória com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus: Senhor, este é o momento sublime. Vamos construir 3 memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar. Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da presença de Deus. Lá dentro, ouviram uma voz: Esse é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo ficaram em silêncio. Nem mesmo entre si comentaram o que tinham visto. E aqui chegamos, cara. Chegamos no ponto. Chegamos no ponto alto desse capítulo, cara. Cara, que assim... momento, cara. Que momento. Eu confesso que sempre me intrigou muito essa história, esse momento da vida de Jesus. Era uma coisa que eu queria ter feito já, parar para estudar melhor isso. Eu fiz isso e eu confesso que eu quero estudar mais ainda. De repente faz uma parte 2, um episódio especial, transfiguração. Mas assim, cara, é muito diferente. Eu acho muito diferente esse episódio aí. Então, como a gente já viu, né? Nosso amigo, né, Marco Ribeiro já leu ali. Imagina, Jesus tá lá, Pedro, Tiago e João, certo? Pedro, Tiago, João no barquinho. Isso. Eles foram lá com Jesus. Do nada, do Neida, o rosto de Jesus começa a brilhar, as roupas dele. Imagina eles vendo aquilo. As roupas dele mudam. Elas ficam resplandecentes. Resplandecente é uma característica metálica, né, GPS? Eu sei que é engenheiro aí, não sei se eu tô falando certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, então se é mais ou menos, então eu posso considerar que era, porque esses caras aqui eram de outra época, né? A construção da palavra aqui, a gente tem que lembrar que eles estão falando de uma maneira mais coloquial, né? Você quer dizer que talvez Jesus estava com uma pele, algo metálico? Uma armadura celestial. Caramba. Dos Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu
Então... Mas a transfiguração, cara, ele se transformou. Eu acho que ele ficou com a skin celestial dele. Cara, então, eu confesso que até algumas explicações o pessoal deixa meio vago essa questão do que realmente estava acontecendo ali, porque a impressão que dá é que existe um mergulho, existe uma intersecção entre o físico e o espiritual acontecendo ali, sabe? Bem naquele ponto do mundo. E, tipo, parece que a parte divina de Deus se manifesta ali, tipo assim, já caminhando pra questão da morte de Jesus, então, tá ligado? Cara, deve ter sido um negócio bem espetacular assim mesmo, porque a gente tá falando de Jesus, aí ele é como se ele tivesse rasgado o véu da realidade e ido pro universo paralelo do céu, né? Não sei como é que funciona. Ou abriu a dimensão do espiritual. Porque, cara, não sei se vocês aí, você é amigo do programa aí de casa que tá ouvindo a gente, quando a gente fala de dimensões, né? A gente tá falando de dimensões assim, que a gente consegue atingir, né? Igual pra frente, pra trás, pra cima, nas diagonais, né? A gente consegue ir nos 3 eixos do espaço cúbico, que é onde a gente tá inserido nas 3 dimensões. Mas a gente tá, por exemplo, imerso em uma dimensão que a gente só consegue andar em uma direção, que é o tempo. Isso aí é uma dimensão que a gente só consegue andar pra frente. Né? Até naquele filme Interestelar, eles falam assim, às vezes eles falam, né, do buraco negro, de uma galera, de uns seres que estão ajudando eles, né? Às vezes, pra eles, o tempo é como se fosse um vale que eles entram e vai pro passado, ou uma montanha que eles sobem e vai pro futuro. Então aqui a gente pode ver que Jesus, eu vejo, né? A gente pode ver uma vírgula, né? Mas eu vejo como se ele tivesse acessado e mostrado um pouco da dimensão espiritual pros discípulos dele ali. Uma dimensão que a gente não tem acesso como ser humano. Mas ele, na figura de Deus, tem. E como eu disse, ali ele mudou, né? Ele acessou, ele despertou ali a skin celestial dele ali, talvez como ele era no céu. E os discípulos só conseguiram descrever como luz. Não, ele brilhou. Ele brilhou e resplandeceu. Mas que jeito? Cara, eu só vi brilho. Igual aquele conto do HP Lovecraft, né? A cor que caiu do céu. Caiu um ET lá estranho, os galera falaram, caiu um treco roxo lá. É só o que eu sei. Ah, mas como é que é? É um treco roxo. Caiu uma cor do céu. Pois é, mano. E aí a gente entra numa situação mais interessante ainda, porque aparece Elias e Moisés pra conversar com Jesus. Aê! Isso aí já era pros discípulos ver, ó. Eu não sou Elias e eu não sou Moisés. Eu sou Jesus. E assim, a situação é meio intrigante por alguns motivos, né? Porque, tipo assim, quando a gente pensa na questão de imortalidade ou imortalidade da alma, né? Porque, vamos pensar bem, vou ser meio neutro aqui nesse momento, tá? Porque a Igreja Adventista, Neutri. A Igreja Adventista, ela fala que Moisés foi ressuscitado. E na Bíblia, não existe uma passagem que diga isso. Mas é Judas 9. Não, mas não fala que ele foi ressuscitado o corpo dele. Fala que existe uma disputa ali entre o diabo e Jesus pelo corpo. Ah, tá. É verdade. Aí, tipo assim, a gente interpreta que isso não é uma disputa, que não faz sentido ser só uma disputa por um cadáver, mas que era uma disputa ali porque Deus queria ressuscitar Moisés e coisa assim. E o diabo queria deixar ele para condenação. Isso. Então, assim, como isso não está escrito diretamente na Bíblia, isso é visto como uma heresia pelas outras denominações. Heresia! Algumas outras eu acredito que tem esse pensamento também, mas a maioria não acredita que Moisés foi ressuscitado. Então, isso acaba sendo um problema também para a teoria da imortalidade, porque, tipo assim, Jesus então ele está fazendo contato com os mortos? Porque Moisés ele morreu. E a Bíblia fala que Deus não é um Deus, né, de mortos, mas é um Deus de vivos. Aí eu pensei, interessante, bacana. Mas o fato de Moisés e Elias estarem vivos ali, que pelo que eu entendi, posso estar errado também, pelo que eu entendi na visão da Igreja Adventista, então Moisés e Elias eles aparecem fisicamente ali. Só que
Lá em Deuteronômio, Deus ele fala que Moisés não vai pisar na terra prometida. E se Moisés está ali fisicamente, ele está pisando na terra prometida que Deus falou que ele não ia pisar. Olha que coisa interessante. É interessante, cara. Mas eu acho que, tipo assim, o Moisés morreu, né? Eu acho que cumpriu ali, né? A sentença, né? Igual, tipo assim, é igual um cara no corredor da morte. Aí o cara sofre um infarto, morre lá, os médicos vão lá e ressuscita o cara, massagem cardíaca. E aí, ele volta pro corredor da morte ou ele cumpriu a pena dele? Entende? Então, acho que aqui o Moisés, ele tava isento por esse motivo, sabe? Aí, assim... Mas... só pra complementar, não sei se é Mateus ou Marcos. Marcos 9:9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Aqui, a palavra no grego, que vai falar sobre o que eles tinham visto, é algo relacionado à visão. Acho que é orama, alguma coisa assim. Então, tipo assim, a interpretação que eles têm é que, na verdade, Jesus não contactou os mortos, e sim, ele acessou o plano espiritual, ele, tipo assim, entrou no modo que, igual a gente comentou aqui, tipo assim, existiu ali eles tiveram seus olhos abertos para o mundo espiritual e eles puderam ver ali Elias e Moisés, e eles não estavam fisicamente aqui, Jesus não estava consultando mortos. E aí eu vi pastores da Igreja Adventista refutando essa questão, ou tentando refutar, dizendo que essa palavra do grego também é a mesma usada para sarça ardente, quando Moisés vê a sarça ardente. Então, que não seria uma visão, mas algo acontecendo de verdade ali. Então, assim, a discussão pra mim tem pano pra manga e... Cara, mas eu já acho que ela foi muito mais incrível do que qualquer pessoa tá falando. Porque, tipo assim, a galera fica, imortalidade da alma. Cara, Moisés e Elias, pra mim, Moisés e Elias estão vivos. Ponto. Não tem imortalidade da alma, não tava fantasma, não era ilusão. Eu acredito, tá? Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ele subiu num redemoinho. Passou uma carruagem de fogo que separou ele do Eliseu e ele subiu no redemoinho. Cara, essa cena deve ter sido, assim, espetacular, né? Eu só não entendo porque que Deus colocou ele no redemoinho e não na carruagem de fogo. E Moisés, né? Assim, complementando aqui com Judas 9, a gente comentou ali atrás, né? Eu interrompi o GPS, mas só pra vocês entenderem, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso aqui é o único ponto na Bíblia inteira que dá-se a entender que Moisés ressuscitou, né? Porque ele estava ali, igual o GPS até apontou, né? Não fazia sentido ele estar brigando por causa de um pedaço de carne, que era tudo que Moisés era, de acordo com o que a gente acredita sobre a mortalidade da alma. Então não adiantava ali. Provavelmente ele estava brigando justamente porque Jesus foi para ressuscitar ele. E o diabo falou: não, esse aí é meu. Provavelmente foi uma parada assim. E Jesus bateu o pé e falou assim: ó, o Senhor te repreenda, e ressuscitou ele. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, pra mim, pra mim, Elias e Moisés estão vivos. Ponto. E eles sim apareceram ali fisicamente através da fenda que Jesus abriu no mundo espiritual. Quem sabe eles vieram ali pra confortar. Porque, cara, imagina, tipo assim, eu imagino que Jesus é um cara muito gente boa. Ele é aquele patrão de firma que senta pra comer pão com peito de... Mortadela não pode, né? Pão com peito de peru e tubaína no final do dia com os funcionários, entendeu? Então, a hora que esses manos chegou no céu, Jesus deve ter ficado feliz, assim, demais, cara. Vamos conversar agora. Agora vocês podem me ver, entendeu? Vocês só me ouvir. Agora a gente pode aqui, ó, debater. E aí, como é que foi? O que você achou da sua estadia pela Terra? Então eles devem ter criado uma certa amizade. E aí aparecem esses dois homens aqui agora, né? Porque assim, uma coisa seria Deus vir consolar, o Pai vir consolar Jesus naquele momento, ou os anjos. Mas, cara, imagina que Jesus, ele acabou de predizer a própria morte. Acabou de delegar os discípulos. Ele sabia o que estava para acontecer.
Quem no céu que tava aposto, assim, que tava pronto para aconselhar Jesus sobre quais são os problemas de ser um humano dedicado a Deus? Quem melhor do que esses dois homens? Porque, tipo assim, a gente tem, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem na Bíblia relato de 3 pessoas que foram levadas ao céu, que já estão lá, né? Tem uma galera que ressuscitou junto com Jesus que a gente vai comentar melhor. Mas assim, nesse ponto aqui, antes de chegar no final do livro de Lucas, sabemos de 3 pessoas. Enoque, Elias e o Moisés. O Moisés tem esse talvez aqui, acredito que sim, que foi, tá? Mas assim, dito isso, Enoque viveu numa outra época, né? Agora Elias e Moisés, eles foram líderes, profetas, dedicados a Deus, e eles eram homens muito atuantes, e homens que foram odiados pelo seu próprio povo por pregar a palavra de Deus. Moisés, ele foi quase apedrejado. Quantas vezes que ele quase foi apedrejado pelo povo dele? Inclusive, tipo assim, Deus fala pra ele fala pra ele bater na pedra, uma primeira vez, ele bate na pedra e sai água. Aí a segunda vez, quando ele já tá velho, Deus fala assim, ó, vai lá e fala com a pedra. Ele vai e bate na pedra. E isso aí é o que tira ele da terra prometida. Mas mesmo assim, sai água da pedra. Por quê? Porque Deus estava com medo do povo arregaçar com Moisés. Deus teve misericórdia dele. Então, tipo assim, olha o problema. Depois de tudo que esse homem fez, o povo queria matar ele. O Elias teve que se esconder. O Elias entrou em depressão por causa da rejeição da mensagem dele que o povo tinha. Então, assim, nesse momento aqui em que Jesus estava começando a atrair uma atenção indesejada dos líderes religiosos da época, o próprio rei do povo dele, né, o Herodes, as lideranças dos romanos, o povo já estava começando a se dividir, tinha uma galera que gostava e uma galera que não. Ele já estava pressentindo a morte dele. Foram os homens certos para vir consolar ele, para vir dar conselho. Porque a conversa que eles têm ali, ninguém sabe, né? Não tá na Bíblia. Os apóstolos que subiram com Jesus, né? A transfiguração aparece em três evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas Mateus, Marcos e Lucas. E subiram os 3, né? Nas 3 histórias, subiram os 3 mesmos apóstolos: Pedro, Tiago e João. E um questionamento que surge é até como é que eles sabiam que era Moisés e Elias, sendo que eles nunca viram Moisés, né? Estamos falando de séculos atrás, né? Eu acho que Jesus deve ter apresentado. Eu não sei, na minha cabeça, eu acho que pode ser também. Eu acho que talvez eles ouvindo as conversas, percebeu Jesus chamando o outro de Elias, o outro de Moisés. Então, Moisés, não sei o que, de repente, pelo contexto, eles pegaram, não sei exatamente como é que tava ali. Ou também, assim, sem entender muito. Mas o ponto é que, tipo assim, eles não souberam da história. O que exatamente foi conversado? Ponto, a não ser em Lucas. Porque aqui em Lucas, deixa eu achar aqui certinho o verso. Versículos 30 e 31. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então isso me coloca nesse ponto. É esse ponto aqui que me faz acreditar que realmente vieram esses 2. Porque, cara, tudo bem, transfiguração. Jesus assumiu ali a skin celestial dele, né? A armadura de Pégaso, pá. Faça elevar! Deus. Aí, podia ter aparecido Deus, podia ter aparecido algum outro anjo. Mas só quem entendia o que era ser um humano odiado pelo povo a quem ele estava buscando proteger, servir e ensinar, eram esses 2 que estavam lá já. Então aqui em Lucas fala do que eles conversaram. Então, tipo assim, apesar deles não falar exatamente o que foi conversado, esse era o tema da conversa. Então dá-se a entender, aí entra o que o GPS falou, dá-se a entender que os apóstolos ali, os 3 que subiram, eles ouviram a conversa, mas meio de canto assim, e pescaram algumas coisas. Nisso aí, o tema da conversa e o nome dos 2 caras que apareceu ali. E assim, cara, tem toda uma questão simbólica também por trás disso, né? Dando spoilers dos próximos capítulos, né? Lá em Lucas 17, vai estar dito assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então, tipo assim, a lei e os profetas. O que tá acontecendo ali? Moisés, ele representa a lei. Eu sou a lei. E Elias, os profetas. Então, tipo assim, tudo isso tava apontando para Jesus.
É a nova aliança. Ele representava, era como se fosse a passagem de bastão, né? Os maiores símbolos da história de líderes religiosos, né? Do povo de Israel, tava ali aconselhando o próximo grande líder, né? Uhum. Então isso aí é muito, muito forte. E tem um outro simbolismo também, que aí pega mais pra adventista, porque daí é a questão da imortalidade da alma, né? Não acreditamos nisso. Ao pó, né? O sopro volta pra Deus e acabou ali. Ah, não, mas como que Deus depois vai ressuscitar? Cara, ele é Deus. Ele vai, entendeu? A galera tenta colocar uma muleta em Deus pra justificar os próprios argumentos. Deus não precisa das tuas limitações, ele faz e ponto. É por isso que ele é Deus, por isso que a gente acredita nele. Mas assim, dito isso, né, que acreditamos na imortalidade, que não há a imortalidade da alma, que ela acaba assim que acaba a vida do indivíduo. Aqui a gente tem a representação das duas ressurreições que vai acontecer lá no final também, já apontando pro sacrifício de Cristo. Porque, tipo assim, a conversa aponta pro sacrifício de Cristo. E isso vai culminar na salvação das pessoas, certo? E quando Jesus voltar, vai acontecer as pessoas vão ser divididas em dois grupos. O primeiro, que é as pessoas que já estão vivas e vão ser levadas para o céu, representados ali por Elias, que não morreu, foi levado ao céu. E outra parte que é os que já morreram. Quero eu fazer parte desse grupo. Já pedi pra Deus assim, eu não quero passar pela perseguição. Eu não quero! Eu não sou esse cara que vai pro meio do mato, sabe? Minha época de desbravador já era. Inclusive é sinal, viu? Se o Sidão morrer repentinamente, Jesus tá voltando. E aí é essa galera que morreu e vai ressuscitar, representados por Moisés, que morreu e ressuscitou. Também tem esse simbolismo aí envolvido. E tem uma outra teoria também que é uma pedrada. E essa aí eu vi no TikTok, então ela tem mais relevância do que tudo que a gente falou até aqui. É verdade, eu vi no Você Sabia. Que assim, talvez o que estava acontecendo ali no Monte da Transfiguração não era Elias vindo do céu com Moisés, ou os dois aparecendo ali fisicamente. Na verdade, os três estavam em momentos diferentes do tempo, mas num único momento do espaço. Porque os três já subiram no monte e estavam numa montanha. Elias, ele estava lá no passado e Moisés estava lá antes ainda, em cima do monte, e eles vivem esse momento onde eles já enxergam Jesus no futuro. Jesus ali, eles vendo que Jesus ia e o que ele estava passando e o que ele ia passar. E eles trocando essa ideia ali, os três passando pela mesma situação. Elias sendo perseguido ali, Moisés ali com toda a questão do povo e tal. E aí eles vão lá e eles têm esse encontro. Caramba! Minha nova teoria favorita tem esse momento, cara. Caramba, cara! É por isso que o Moisés volta diferente depois que ele volta do monte. Tô passado. Eu tô passada, chocada. Caramba, isso aí é forte, hein? Eu ainda acredito que eles apareceram, que eles estavam ali, né? E eles na forma plena deles, né? Já ressuscitados. Uhum. Ou já com a skin da eternidade, né? Mas, cara, isso daí é muito forte também, cara. Tipo, na verdade, não é forte, não tem nenhuma base bíblica, mas é legal. Não. É forte, assim, pelo fato de ser muito legal. É a cara do outro ponto essa teoria. Exatamente. Porque, cara, tipo assim, é igual a gente falou aqui, né? Dimensões, né? A gente tá preso ao tempo. Deus não. Então, a hora que ele resplandece ali, brilha e tal, é ele assumindo o papel dele como Deus e cutucando o espaço-tempo e trazendo os manos dele ali pra conversar. Mas daí, ó, agora falando sobre o que vai acontecer, né? Falaram sobre a morte dele. Eu ainda acredito que foi realmente, tipo assim, Moisés ressuscitado, Elias arrebatado, os dois aparecem ali. Às vezes, tipo assim, Deus teve que abrir uma fenda no véu espiritual do universo para desaparecer ali, por isso que foi um cataclismo, por isso que os apóstolos eles ficam ali encantados, maravilhados com luz e coisa.
Mas daí eles apareceram ali naquele momento pra aconselhar o Jesus homem. Porque eles dois já tinham passado por isso. Então. E tem outro detalhe também, que a gente não pode deixar passar, né? Que Deus, ele se manifesta ali também, né? Fala que uma nuvem brilhante, né, envolveu o local ali, né? E até na versão a mensagem fala, né? Todos tiveram uma profunda consciência da presença de Deus. Já pensou? Você viver isso aí? Você tá num lugar ali, tipo, uma nuvem branca. Tipo assim, você já passou por uma situação de você ficar dentro de uma nuvem? Você só vê o que tá pertinho, assim, e o resto tudo, tipo, some, né? Imagina uma nuvem brilhante. Você não deve ver nada. Você só deve ver o brilho. Só os... E aí vai falar que... E lá dentro ouviram uma voz dizendo: este é meu filho, né, marcado pelo meu amor. Ouçam. Então, tipo assim, parece que esse momento é bem dedicado pros apóstolos que estão ali, né? O Pedro, o Thiago e o João. Eu tô aqui com a tabelinha aberta que mostra as diferenças, né? Porque, como eu disse, essa história é mencionada em 3 outros evangelhos. E apesar de mudar o texto, a mensagem é a mesma. A voz fala: ó, esse aqui é o meu filho, eu tenho muito orgulho dele e, galera, escuta. O que ele tá falando é o que eu mandei ele falar. E tem um rolê também das tendas, cara. Tem um rolezinho que o Pedro, ele ficou compadecido. Eu imagino, né? Tipo assim, cara, apareceu 2, 3 seres ali, né? Magníficos, espetaculares, celestiais, fora da compreensão. E Pedro preocupado que os caras tinham que ter onde dormir. Vamos fazer 3 tendas? Então, talvez seja um argumento pra imaginar que eles não estavam, tipo, soltando asas e coisas assim. Eles eram os 3 ali bem de boa conversando, assim, uma cena meio... É que o Pedro era um querido também, né? Mas, aí eu tenho uma teoria que corrobora com a minha visão magnífica do evento. Qual que era, tipo assim, volta no tempo. Onde que Deus habitava no meio de Israel? Nas tendas do tabernáculo. Ele viu aqueles seres ali e falou: cara, eu quero eles comigo, vamos fazer umas tendas pra eles habitar no meio da gente. Entendeu? Porque não faz sentido ali. Por que 3? Tipo assim, falou: ó, a gente faz pra vocês, a gente se vira, nem se preocupa com a gente, mas vamos manter essa galera aí. Essa energia, né? Não vamos deixar isso acabar. Não vamos morrer a vibe aqui. Não deixa o samba morrer. E nos 3 eventos, né? Aí nos três relatos, Pedro começa a dar esse devaneio dele construir as tendas, aí vem a voz do céu que interrompe esse pensamento dele. A nuvem, né? A presença de Deus interrompe ele ali, e aí sai essa frase: que esse é meu filho amado, ouvi o que ele tem a dizer. Isso aí. Depois dessa baita discussão, vamos seguir aqui com o texto. Cara, é um assunto que dá vontade de ficar conversando sobre ele, né? Eternamente. Pô. Beleza. Na lista de assuntos que a gente quer entender melhor no céu. Como é que foi esse papo aí? Como é que foi? Como é que, tipo, lixando as unhas assim. O que vocês conversaram lá? Conta mais. Inclusive o GPS pontuou lá atrás que é um tema que ele quer fazer um episódio, cara, e eu curto a ideia, viu? Vamos maturar isso aí. Depois que acabar essa série aqui, quem sabe a gente entra em um outro tema. Vamos pesquisar melhor sobre isso aqui, quem sabe a gente trazer um episódio só sobre a transfiguração. Então, esse daqui já é quase só sobre do tanto que a gente dedicou tempo nele, né? Mas, de repente, a gente faz um outro mais profundo ainda. No dia seguinte, quando desceram um monte, uma grande multidão os aguardava. Então um homem gritou do meio do povo: Mestre, por favor, estou suplicando pelo meu filho, meu único filho. Um espírito costuma se apoderar dele. Ele começa a gritar, tem convulsões, fica babando e perde a cor. Pedi aos teus discípulos que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus? Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga seu filho aqui. Enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou ao chão com fortes convulsões. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse, curou o menino e entregou-o ao pai. O povo ficou perplexo e maravilhado diante da majestosa grandeza de Deus.
Os discípulos permaneceram ali, ainda não recuperados do assombro diante de tudo que Jesus havia realizado. Só pausar aqui rapidinho, né? Só pra gente comentar quão curiosa é essa cena, né? Eu sei que o GPS tem um comentário muito interessante sobre o que vai vir a seguir aí, então só essa pausinha rapidinho aqui, só pra gente, um segundinho, pra gente contemplar o que foi esse evento aqui, né? Essa lição, né, de Jesus sobre como lidar com aquela situação ali. A gente vê aqui que os discípulos claramente ainda não estavam prontos, né? Jesus dá até uma zorbada neles aí, uma bronca neles, porque muito provavelmente, seguindo o que vai vir aí, vocês vão entender mais pra frente, eles ainda estavam pensando mais nas glórias terrenas do que no céu. Eles ainda não tinham entendido. Eles estavam achando que eles eram os popstar, que eles iam ser as grandes celebridades. Eu imagino, mas vocês vão entender por quê. Aí, solta aí, continua o texto. Ele anunciou ao grupo: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles não sabiam do que ele estava falando. Era como se ele falasse uma língua desconhecida. E mesmo sem entender nada, tinham vergonha de perguntar o que ele estava querendo dizer. Começaram então a discutir sobre quem deles era o maior. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou: quem recebe uma dessas crianças como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz diferença. Bom, aqui Lucas começa falando, né? Jesus dando spoiler de que ele seria traído, né? E essa discussão, velha discussão de quem não. Mas depois que o reino vier, como é que a gente vai se organizar, né? Quem que vai ser ministro do quê? Quem que vai ser o governador? Né? Quem que vai ser auxiliar ali direto de Jesus? Então é interessante, né? E Jesus já vendo essa questão e eles não entendendo direito essa questão da traição que Jesus está falando. E aí quando Jesus vai falar para eles explicar quem que é o maior ali, ele mostra uma criança, né? Então é interessante, né? O pessoal confunde bastante, né? Fala que não, porque a criança é a inocência da criança. Cara, tem criança que nem sabe falar direito e já é egoísta. E não quer dividir o brinquedinho que ela tá na mão. Jesus ali tá falando sobre a dependência, né? Uma criança é totalmente dependente de um adulto ali para sobreviver. Inclusive o filhote de humano é um dos filhotes mais burros, mais que tem vontade de morrer do mundo. Né? Você vê a girafa nascendo, cara, é uma cena muito esquisita, mas nasce a girafinha lá já andando já. Mas daí o bebê humano, ele nem ficar sentado ele consegue. Nem comer, não, é só ler, né? Que esse rolê. Aí cresce um pouquinho, começa a engatinhar, mas não tem que colocar tela nos lugares, senão ele se joga do lugar alto. Tem que colocar proteção nas tomadas, porque quer enfiar o dedo na tomada. Mas enfim, nessa dependência da criança que Jesus mostra quem que é o maior no reino, né? Cara, exatamente. Eu fiquei muito tempo pensando que era sobre essa questão de a inocência da criança, que a criança que a criança não tem maldade. Cara, realmente pode ser que a criança não tenha aquela malícia, né, de querer causar maldade, mas ela também não é um exemplo de bondade, né? O GPS pontuou aí, né? A criança fica com raiva, ela revida, ela quer bater. Então realmente tem muito mais a ver sobre essa confiança, né? Além da dependência, ela confia. Ela confia que o alimento que você tá dando é o saudável para ela. Ela não questiona o pai ou a mãe quando tá comendo. Ela não questiona o pai e a mãe quando ele põe dentro de um carro e vamos passear. Ah, pra onde vocês estão me levando? Ele não questiona. A hora que o pai e a mãe falam, pula, que eu pego, ele também não questiona. Além dessa dependência, é a confiança, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. É aquela confiança de que tudo que eu, pai, estou falando pra você é o melhor pra você, né? Claro que a gente vai crescendo, vai virando adolescente, a gente quer ser dono do mundo, vai começando a questionar certas coisas, né? Mas daí já entra o problema que os discípulos estavam enfrentando ali, né? Querer tomar as rédeas, que eu sou mais importante, porque eu sei das coisas, falando, opa.
Aqui, ó, tem que ser igual uma criança, ó. Confia em mim, confia que o que eu vou te dar é o melhor. Deixa comigo, igual uma criança faz com os pais. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: Não o impeçam. Se ele não é inimigo, é aliado. E aqui tem uma parte muito boa também, né? Depois que daí a gente viu aqui, né? João, ele vai lá e fala: oh, teve um cara aí que expulsou um demônio. Tava usando teu nome aí sem pagar os direitos autorais, né? Royalties e tudo. Ele não faz parte do nosso grupo, né? Então a gente impediu ele. Tipo assim, deixa o demônio lá, mas não invoca Jesus se você não faz parte da tropa. Pois é, né? Vale muito mais, vale um demônio na mão do que 2 voando aí. E aí Jesus, ele simplesmente fala: ó, não impeça, ele não é inimigo, é aliado. Então, assim, isso me faz refletir um pouco essa questão, assim, sabe, de esse negócio de nós e ele, sabe? Isso rola muito no meio evangélico, né? De não, a gente tá certo, os outros estão errados. Ah, não, é calvinista, é arminiano. Ah, doutrina tal. E algumas interpretações diferentes da Bíblia, mas que, cara, sabe? A gente é inimigo. Eu fico isso me traz um pouco essa reflexão, assim. Pois é, cara. A gente tá indo pro mesmo caminho, né? Aquela palavra, aquela frase, né? Todo caminho leva a Cristo, todas as igrejas. Cara, isso aí, até certo ponto, ela é real, sabe? A gente confunde muito essas coisas. Tipo assim, tá... Aquela igreja lá tá pregando um negócio fora da Bíblia. Primeiro, o que a gente aceita pela fé. A gente não tem um manual da Bíblia, a gente tem interpretações. Então é muita presunção isso aí, né? Você já taxar o outro como errado porque a minha interpretação é melhor, né? É uma frase que eu gosto muito, que é: só os idiotas não mudam de pensamento. Então assim, cara, a gente tem que estar em comunhão com Deus. Isso é a regra. Fora isso, não tem regra, né? Se Deus ele apontar que o que você está seguindo tá errado, você tem que ser sábio o suficiente para entender o que aconteceu, né? E mudar de ideia. Então, isso aí já fica até uma lição de humildade. Ó, não tô falando para você em casa mudar de ideia, tá? Eu acredito que a interpretação, no geral, a interpretação que a Igreja Adventista traz da Bíblia é a mais correta, realmente. Estudos aí, o que a gente encontra da Bíblia. Mas a gente também não pode tratar o irmão ali da congregação, da missionária, como um herege, que ele acredita num negócio diferente. Cara, eu já vi gente recusando ajuda de outras igrejas em eventos comunitários, eventos missionários, porque a outra igreja é como se ela não fosse digna de estar pregando a mesma mensagem que eu. Então, cara, a gente tem que criar... somos todos cristãos. E como cristãos, o que Jesus tem ensinado aqui, a gente tem visto. A gente viu, ó, a gente estudou o Evangelho de João, então estudando o Evangelho de Lucas, e aqui já apareceu: sede como eu, e serão feitos filhos de Deus. E como é que é ser como Cristo? Ame os outros acima de você mesmo. Rejeitar os outros já não faz parte disso. E outra, se você quer ensinar o jeito, entre muitas aspas aqui, né? O jeito correto, como que você vai ensinar se você tá espantando essa pessoa? Pois é, né? Mas vamos seguir no texto aí. Tem mais coisa ainda em Lucas. A hora de sua ascensão se aproximava. Numa atitude corajosa, Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou alguns mensageiros a uma cidade samaritana, a fim de fazer preparativos para a viagem. Mas quando os samaritanos souberam que o destino dele era Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Quando ficaram sabendo disso, Tiago e João disseram: Mestre, o senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? Jesus os repreendeu: Claro que não. E aqui tem essa cena cômica, né, do Tiago e João falando: E aí, Jesus, você não quer que a gente pede pra cair um raio do céu e fritar eles aqui? Tá bom, Senhor, só por mim então, me perdoa, só a mim. Isso, viu? Deixa ela ser fritada. Não! Pedro, não!
Não? Que isso? E na Bíblia a mensagem fala, né? Jesus fala, claro que não. Foram então para outra cidade. Mas né, a gente já comentou até dessa cena, mas no The Chosen é engraçado, né? Jesus, tipo, ele para assim, tipo, vocês estão prestando atenção no que vocês estão falando? Ele meio que tira sarro, assim, porque naquele momento de ódio, assim, eles querem matar os caras, querem que Deus, né, que cara caia um raio do céu ali pra matar eles, e Jesus fala, cara, vocês acham que é assim que funcionam as coisas? Pois é, né? Pois é, né? Isso, depois da gente ter visto, né, lá no começo do capítulo aqui, a dedicação de Jesus, né? Falando assim, ó, galera, se você chegar na cidade e não for bem atendido, cara, limpa a sandália do poeira daquela cidade e segue. Cara, pouco tempo depois, aqui, alguns dias depois, o cara já tava querendo fritar uma cidade inteira. Isso... Poxa vida, cara, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Eu tô falando grego. Mas isso aí também, ó, é mais um lembrete pra gente, cara. Não seja pessoa chata. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Isso é o livre-arbítrio. Foram então para outra cidade. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, siga-me. Ele respondeu, tudo bem, só que preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou, as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu, sem adiamentos. Nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Cara, e aqui essa parte final, né? Que eu falei que ia linkar com o que o Sidão falou mais pro começo ali. Cara, essa questão de seguir, né? De seguir a Jesus. Essa questão do apego que a gente tem ao dinheiro, né? Você vê que, cara, Jesus, quando ele pede pra seguir, é pra abandonar tudo se for preciso. Inclusive, é um texto que é um pouco mal interpretado, né? Porque parece que Jesus, ele tá sendo insensível com o cara ali, né? Que fala, tem que acertar o sepultamento do meu pai. Parece tipo assim, o pai do cara morreu. E aí... E aí Jesus não quer nem que o cara vá no velório do pai dele. Mas se você pega lá, né, no texto, no grego ali, o termo que é usado ali, e pela cultura, né, entende-se que, tipo assim... O pai, às vezes, do cara tava vivo ainda. Mas ele... Espera meu pai morrer, que daí eu resolvo as coisas do sepultamento dele, daí eu posso te seguir. Então, tipo assim... Essa pessoa, então, tava meio que boicotando ali essa vontade de seguir Jesus, né? E que foi justamente o que os discípulos fizeram, né? Cara, teve ali a multiplicação dos peixes ali, a pesca milagrosa, né? A hora que eles viram aqui, eles pensaram, nossa, agora a gente vai vender peixe, hein? Eles viram ali, mano, esse cara é um Messias. A gente vai seguir ele, sabe? Cara, e eu vou falar pra você que eu tenho uma outra visão, né? É um outro ponto. Mas assim, eu tenho uma visão um pouco eu tenho uma visão, como é que eu posso dizer assim? Eu tenho uma visão meio como se fosse uma parábola, quase, essa história aqui, tá? Não tô dizendo que ela não aconteceu, tá? Eu acho que realmente vieram esses 3 homens aí, né? Essas 3 pessoas. E Jesus deu essas 3 respostas para eles. Mas eu não acho que tenha sido só eles, sabe? Eu acho que várias pessoas vieram em momentos diferentes, durante todo o ministério de Cristo, e pediram para Jesus para seguir ele. Ou ele chamou outras pessoas. E cada vez, né? Algum ou outro tinha uma desculpa diferente ali, né? Alguma coisa. Porque nem todo mundo acabou seguindo. O GPS pontuou aí, né, os discípulos, os apóstolos. Os caras viram um milagre, em vez deles se maravilhar com o milagre, eles se maravilharam com o milagreiro, né, com Jesus. Falando, nossa, esse cara é o Messias.
Então o que ele fez aqui é só sinal. Eu não preciso mais desse emprego aqui, eu não preciso mais pescar. Dito isso, eu acho que a seleção dessas 3 pessoas aqui é muito interessante, é muito importante para a gente entender o chamado de Cristo na nossa vida, tá? Porque assim, primeiramente, a gente viu ali o primeiro, que é um homem que se oferece para a missão, tá? E isso acontece, né? Muitas vezes a gente se oferece para a missão, só que a gente tem que estar preparado para a missão para a qual a gente está se oferecendo. Então Jesus ele já dá aqui, ó, cara, a missão não é para conforto e para glória. A missão que eu proponho, também não estou excluindo que vocês possam ou não ter, mas o foco não é esse. Vocês não podem depender disso para seguir a missão. A missão é levar a palavra onde tiver que ir. Não espere boas hospedagens, não espere boa comida, porque a missão não é essa. E muitas vezes as pessoas entram na missão, né, se oferecem para participar da missão, procurando alguma glória, procurando algum tipo de reconhecimento, ou procurando algum tipo de favor, né, por aí. A gente vê, né, o exemplo mais claro que vem na minha cabeça, assim, a gente vê que muitas vezes o clero da Idade Média, por exemplo, a pessoa ela se tornava ali um sacerdote, entre muitas aspas, de Deus, para procurar o próprio privilégio. Esses dias eu estava vendo vários documentários, inclusive vou recomendar aqui, né, eu vou Legalizando a História, documentário, uma breve história sobre o papado. É bem interessante. E ali, cara, você vê que muitos dos papas, eles foram eleitos, né, por interesse político, interesse de reis, né, busca por poder, e isso não é a missão. Então aqui Jesus deixa bem claro, você quer vir? Beleza, pode vir, mas não busque conforto. Já o segundo, é isso aí que o GPS falou, né? Interrompido pela família. É aquela pessoa, vamos colocar aí a mente dos espinhos, né? Que é aquela pessoa que ela tem coisas importantes. O trabalho dela, ela tem coisas importantes, né? Família é importante. Ela tem um pai, ela tem um... pai, se esse cara tava preocupado em cuidar do pai até o final, é porque esse pai foi muito importante para ele. Uma mãe, filhos, avós, são pessoas importantes. Mas a missão é acima deles, porque nossa missão, nosso foco não é a terra, o nosso foco é o paraíso. Inclusive levar essas pessoas com a gente. E para isso a gente precisa seguir a missão. Mesmo que significa deixar pessoas importantes para trás. E tem o último aí, né, que é a pessoa que está presa no passado, que é mais ou menos a mesma coisa aí, só que daí você pode abranger mais, né? Tipo, você pode colocar os bens, pode colocar trabalho, estudo, a própria família de novo. E Jesus fala que, ó, você não pode viver do passado, cara. O cara que abraça a missão, ele não vive do passado. Ele abre mão do passado dele e vai embora. E segue adiante, né? Uma história muito interessante foi um casal, eu esqueci o nome desse pessoal, cara. Inclusive eu tô querendo entrar em contato com eles de novo pra saber como é que eles estão. Porque uma vez eles vieram na igreja, cara, e os caras tinham um motorhome, eles viajavam o Brasil pregando. E eu lembro que quando eles vieram na igreja, a esposa tava grávida, né? Era um casal, né? E a esposa tava grávida. Eu queria ver, né, como é que tá essa história aí. Como é que anda eles, né, hoje em dia, porque a gente acabou ficando até meio amigo, né? Eu, como era do som ali, a gente acabou interagindo bastante. Mas, dito isso, cara, era um rapaz que ele tinha uma carreira promissora, ele tinha um bom emprego, um bom salário. E ele largou tudo pra trás, porque ele ouviu o chamado de Deus e ele foi pra missão, tá? Às vezes o chamado de Deus pra você não é pra você largar tudo e correr pra missão. Mas é você estar disposto a largar tudo a qualquer momento em prol da missão. E esse é o ponto interessante aqui desse último chamado. E aí, pra concluir tudo isso aqui, por que eu tenho essa visão de parábola, né? Porque, tipo assim, cara, esses 3 aqui simbolizam 3 tipos de pessoas, 3 tipos de chamados, 3 tipos de oferecimento que a gente pode ou não recusar. Até porque aqui no texto você não sabe se eles recusaram ou não. Jesus dá a chamada neles ali, né? Aí o cara dá a contrapartida, né? Dá a desculpinha dele. E aí Jesus vai e fala, ó, isso aí não é válido.
E aí, ele já passa pro próximo. Porque a decisão cabe a você. Você pode ser um desses 3 aqui. Você pode estar buscando conforto, você pode estar preso ao passado, você pode estar preso à sua família. E Jesus, ele ensinou aqui que para você seguir ele, primeiro, você não pode buscar conforto. Segundo, o chamado é urgente, não tem tempo para mais nada. E terceiro, você não pode ser preso ao passado. Você não pode ter apego às coisas desse mundo. E aí, você tá preparado para isso? Eu sinto que esse final aqui deixa isso em aberto. De novo, acredito que sim, chegaram essas 3 pessoas, perguntaram essas 3 coisas e Jesus respondeu dessas 3 formas. Mas eu não acredito que tenha sido só eles 3. Eu acredito que muitos outros tiveram esse mesmo tipo de chamado, ou se ofereceram da mesma forma que o primeiro homem, e tiveram respostas similares, parecidas, para outros problemas que eles colocaram ali para seguir Jesus naquele momento. Mas esses 3 aqui, eles simbolizam a totalidade. Sem contar que no final, deixem aberto o que aconteceu com esses homens aqui. Você não sabe o que aconteceu com eles. Na Bíblia, pelo menos, não está relatado. Porque o objetivo é o que você decidiria no lugar deles. Entendeu? Acredito que um ou outro realmente não tenha ido, né? Principalmente o primeiro lá. O cara tava buscando conforto, a hora que Jesus deu aquela zorbada, ele falou, que isso aí não é pra mim. Eu acho, né, pelo menos. Mas, cara, nada impede que os 3, ou pelo menos algum deles, tenha aceitado esse chamado depois de ouvir a reflexão de Jesus. E aí, cabe a gente agora também, no mesmo lugar deles, às vezes enfrentando problemas bem parecidos, decidir se a gente vai passar por cima disso e aceitar o chamado, ou se a gente vai se calar e ficar no nosso lugar confortável. E é isso, pessoal, depois desse tema, desse episódio maravilhoso. Cara, alguém tinha que segurar o Lucas, velho. Esse cara era assim... Esse cara falava, escrevia demais, velho. Mas é isso aí, ó. Se você gostou desse episódio, se você... Algum dos temas aqui, né? Se algum dos temas aqui que você gostou, você quer ver um episódio só sobre isso aqui, porque, cara, o que tem nesse capítulo de coisa que dava pra gente falar num episódio só é brincadeira, cara. Então deixa aí nos comentários o que você gostou, qual parte do episódio você mais gostou, dúvidas, curiosidades, mais coisas aí. Aproveita, se inscreve aí no canal, compartilha, galera, vamos compartilhar o outro ponto, vamos levar você aí, ó. A gente tem que pregar, aí você tem vergonha de dar um estudo bíblico, não sabe? Cara, manda o outro ponto. Que é um estudo bíblico melhor que esse. Vai lá, compartilha. Isso aí, e não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, no @outro.podcast, no Instagram e no TikTok. E até semana que vem. Até!